Bom, então dando continuidade aos nossos cálculos de entalpia, nós vimos, né, nos vídeos anteriores, né, como calcular a entalpia de uma substância pura, tá? E como calcular a entalpia de uma mistura. Então eu dependo da entalpia de cada componente. E aí eu falei para vocês que a gente deve utilizar, né, como padrão um estado de referência, né, para calcular então a entalpia, né, como sendo a entalpia no estado de referência, mais a variação, né, a integral do estado de referência, né, até o estado final de CPdt, certo? Então, quando a gente for buscar o valor de CP na literatura, tá? Deixa eu vir aqui para o valor, para esse slide, a gente vai encontrar o CP para água, por exemplo, né, no estado líquido e no estado vapor. E aí a minha dúvida é assim, bom, de posse desses valores, né, de CP ali, de líquido e vapor, qual que eu utilizo no meu cálculo? Bom, é evidente, né, que se o meu processo ele está, né, envolvendo ali, né, a água no seu estado líquido, eu vou usar o CP do líquido. E se a água está no estado vapor, eu vou usar o CP do vapor, certo? Então, digamos que eu estou querendo calcular a variação de entalpia, né, para aquecer a água de 25 a 30 graus. Então, eu vou buscar o CP, né, nessa condição, a água é líquida, tá? Então, eu preciso identificar, né, que nessa condição, nesse estado, né, a água é líquida. E aí eu vou usar o CP do líquido. E aí na hora de efetuar, né, o meu cálculo, aqui por exemplo, né, assumindo um estado de referência, como eu arbitro esse estado de referência, eu posso escolher um estado de referência no qual a água seja líquida. Então, para sair desse estado de referência e levar até a temperatura da corrente, eu preciso integrar até a temperatura o CP do líquido. Por outro lado, se eu estiver analisando aquecimento de um vapor a uma ATM de 120 graus a 140 graus, nesse caso eu vou usar o CP do vapor e aí é interessante, né, para efetuar esse cálculo, utilizar uma corrente, um estado de referência no estado do vapor. Como eu falei, né, quando não há reação química, eu posso arbitrar, né, esses valores aqui, tá? Como zero, eles vão se cancelar, então zerar seria uma forma, né, tipo um macete para a gente, né, não precisar ficar carregando esse termo. Né? Então, assim, eu chamo isso então de referência homogênea, ou seja, o meu estado de referência e a entalpia da minha corrente elas estão no mesmo, ah, né, no mesmo estado físico, tá? Tranquilo, tranquilo. O que acontece é que em alguns processos, né, na maioria dos processos, quando a gente analisa ele inteiro ou um determinado processo específico, ocorre que uma corrente, por exemplo, é líquida e outra corrente é vapor ou a corrente é bifásica, né, ou seja, uma mistura líquida e vapor. E agora, como é que eu faço para calcular, né, a entalpia dessas correntes utilizando a mesma referência? Então, nesse caso, eu não vou ter alternativa senão, porque já que eu tenho que usar o mesmo estado de referência. Então, ou eu faço, né, estipulo que o meu estado de referência é líquido ou vapor, tanto faz, tá? O que eu achar mais fácil, mais conveniente. O importante é que eu mantenha o mesmo estado. Então, o que que acontece aqui, tá? Se eu tiver, né, por exemplo, para calcular a entalpia de uma corrente líquida, né, a partir de um estado de referência a vapor, tá? Então, por exemplo, eu posso levar nessa temperatura aqui, tá? Eu posso levar, né, dessa temperatura até a temperatura da corrente, o vapor, e então condensar esse vapor nessa temperatura. Como o ΔHVAP, né, que é o calor latente de vaporização, ele é fornecido, né, na literatura, o processo inverso, né, vai ter, né, uma variação de entalpia, né, com sinal de menos. Então aqui é porque menos ΔHVAP é mais o ΔH de condensação, que é o processo inverso.
Então observe que eu precisei levar do meu estado de referência até ali. Como eu falei para vocês, o caminho que a gente vai sair da referência para chegar no estado, ele é arbitrário, não é único. Eu poderia, por exemplo, ter vaporizado, condensado a T0 e levado depois como um líquido até de T0 a T. Então não é único, tá? Mas o importante é que você identifique que o seu estado de referência ele é ou líquido ou vapor. E se no final a minha corrente, né, tem um estado diferente do estado físico da minha do meu estado de referência, ou vai passar por um processo de condensação ou um processo de vaporização, tá? É o que eu estou chamando aqui de referência heterogênea. Então, digamos que o meu estado de referência seja líquido, mas a minha entalpia da corrente, a minha corrente seja um vapor, tá? Então, nesse caso aqui, né, uma alternativa seria eu aqueço esse líquido, levo esse líquido até a temperatura da corrente, pode ser aquecer ou resfriar, né? E vaporizo na temperatura da corrente. Alternativamente, vaporizo na temperatura da referência e depois levo como um vapor de T0 a T. Certo? O que difere então, né, isso do que a gente já estava fazendo antes? Apareceu o ΔHVAP. Apareceu porque ocorreu mudança de fase ao sair de um estado para o outro. E aí eu preciso acrescentar isso aí. Tá? Então, assim, além de conhecer o CP da substância, eu preciso conhecer o ΔHVAP da substância para cálculos que envolvam mudança de fase. E não tem como evitar, gente. Apesar de ter, né, essa complexidade aumentada, não tem como evitar, né, se ocorreu mudança de fase. Então, por exemplo, muitas vezes o aquecimento, né, da minha carga do reator ali promove uma vaporização que ocorre no processo do dimetil éter ali que a gente está analisando. Então, né, eu vou precisar, em algum momento vai aparecer o ΔHVAP ali. Tá? Vai depender do estado. Onde ele vai aparecer vai depender de quem eu assumir como estado de referência. Se do estado 1 para o estado 2, né, não estou usando o estado de referência aqui, faço esse cálculo, se mudou de fase, eu preciso então acrescentar o ΔHVAP, né, quando vaporiza, ou menos ΔHVAP quando condensa. Então eu preciso do ΔHVAP AT. Da mesma forma, eu posso, ter uma expressão para esse ΔHVAP, estimar esse ΔHVAP na temperatura desejada, tá? Então esse valor ele varia com a temperatura, muitas vezes, né, a depender da faixa, essa variação ela não é substancial. Eu também posso pegar um valor ali, né, assumir aproximadamente constante naquela faixa ali, mas eu vou precisar do ΔHVAP. Nesse curso, né, para facilitar, a gente está usando CPs médios na temperatura, tá? Para não ter que ficar fazendo aquele cálculo da integral. E eu vou assumir um ΔHVAP mais ou menos médio também, né, na faixa desejada, tá? Um ΔHVAP constante, tá? Assim eu não vou precisar fazer essa correção. Mas essa correção ela é fácil de fazer, tá? Usualmente o que vocês vão encontrar na literatura é o ΔHVAP da substância na sua temperatura de ebulição. Então não é na temperatura que você quer, mas na temperatura que eu tenho o dado disponível, tá? A menos que eu queira ir lá medir, tá? Mas tudo envolve custos de experimento, né? Então assim, de posse da ΔH na temperatura, numa temperatura qualquer, eu posso calcular ou estimar, né, rigorosamente na temperatura do processo que eu quero, tá? Ou assumir que ele não varia consideravelmente, assumir constante, mas aí é importante, né, que eu faça uma lista de todas as hipóteses que eu estou considerando, porque obviamente isso vai afetar o cálculo de carga térmica ali, tá? Então assim, digamos que eu tenho aqui, ó, eu tenho um sistema aqui, sai de T1 a T2, né? É o que a gente analisou ali no trocador. Então, aqui digamos que não ocorra mudança de fase.
Se o processo ocorre em fase líquida, eu vou ficar com a integral de Cp do líquido. Se o processo ocorre todo em fase vapor, eu vou precisar então o Cp do vapor da substância, tá? Usando o Cp médio, né? Eu vou ficar com Cp médio ΔT, Cp médio ΔT. Mas é importante saber escolher adequadamente qual Cp usar, porque vocês vão ter os dois valores aqui. Via de regra, nas provas que eu executo nessa disciplina, eu dou uma tabelinha de propriedades no final, tá? Com o Cp tanto do líquido quanto do vapor de cada componente. A escolha de qual você vai usar, isso fica com você, ou seja, a informação está disponível, eu vou utilizá-la de forma, né, inteligente, certo? Agora, digamos que durante esse processo aqui ocorreu a vaporização, tá? Então eu tinha líquido na entrada e vapor na saída. Então, para essa corrente de entrada, né, usando uma referência líquida, tá? Eu vou então levar, né, usando um estado de referência, de T0 a T como líquido. Eu uso o Cp do líquido. Agora, para a corrente de saída, corrente 2, eu vou então, por exemplo, uma alternativa, né, levar até a temperatura como um líquido e depois vaporizar, certo? Alternativamente, alguém poderia pensar, não, vou escolher uma referência no estado vapor. E aí eu vou então, nesse caso aqui, ó, levar a corrente líquida, para calcular da corrente líquida a entalpia, da temperatura da referência até T como um vapor e depois condenso. E aí para o líquido, né, para o vapor, eu simplesmente, né, faço a integral de T0 a T de Cp, levando como um vapor até a temperatura que eu quero. Aqui, né, a gente geralmente está considerando CPs médios, então eu fico CP médio ΔT. Eu só coloquei a integral ali para ficar bem claro que é genérico. Então, assim, tendo mudança de fase, eu preciso considerar, né, que ocorreu a vaporização durante esse processo. Então, esse é um detalhe a mais. Isso nos leva, né, a perceber que é importante não só saber o estado inicial em termos de temperatura e pressão, mas saber de que forma aquele estado, né, se apresenta, se é na forma líquida ou vapor. Para isso eu vou dar um foco nisso, né, na sequência do curso. Ou seja, se eu falar para vocês assim, a água a 25 graus e 1 atm é líquido ou vapor? Eu não preciso dizer para vocês que é líquida, né? Porque uma vez que eu defini a temperatura e pressão, está automaticamente, né, apresentado o estado, e aí eu posso saber se isso é líquido ou vapor, tá? Por hora eu vou dizer para vocês aqui, a água era líquida e saiu líquida, né? Para a gente não ter que ir buscar essa informação. Mas é possível saber essa informação, né? Para isso eu precisaria de propriedades, né, equações de estado ou diagramas de fase da substância, né? Eu precisaria saber qual é a condição limite para saber comparar com essa condição limite para saber se eu estou acima ou abaixo dela, para saber se eu estou líquido ou vapor. Por exemplo, a água, né, a 1 atm, ela ferve a 100 graus e congela, né, condensa a 0 graus. Né? Então o que, que acontece? Na faixa de 0 a 100 ela é líquida. Como é que eu sei isso, né? Eu vou lá, vejo a água a 30 graus. Eu vou comparar com a temperatura de ebulição. Como a temperatura de ebulição é 100 e ela está abaixo dessa temperatura, é acima da temperatura de condensação, então essa água está líquida, certo? Então é assim que eu sei. Então eu preciso de uma informação extra, que é saber propriedades nessa situação de mudança de fase. Então pressão de vapor vai aparecer, temperatura de ebulição, ou seja, novas propriedades que eu preciso utilizar como referência para saber se meu estado, né, eu estou acima ou abaixo dessa condição, se eu estou na região de líquido ou na região de vapor, tá? Mas de posse dessa informação eu posso então saber se eu estou tendo mudança de fase, se eu não estou tendo mudança de fase, né, se eu estou tendo essa transição.
tá? Então, assim, eu posso estimar a entalpia de vaporização a partir de dados de pressão de vapor, tá? Então, assim, como os dados de pressão de vapor, né, que são condições de equilíbrio, elas são bastante disponíveis na literatura, eu posso estimar o ΔHVAP a partir, né, de dados de pressão de vapor. É uma forma ali, tá? Agora, como é que eu faço para corrigir essa ΔHVAP para a temperatura que eu quero, se eu conheço na temperatura de ebulição? Bom, pense da seguinte maneira, né? Eu pego o meu processo, a minha substância, digamos que é líquida, levo até a temperatura de ebulição. Depois faço a vaporização nessa temperatura que eu conheço a entalpia de vaporização. Depois eu trago de volta até a temperatura do processo. Então, se vocês fizerem um desenho esquemático, vão ver que assim, duas formas de conectar o início e o fim. Uma é esse trecho, ou seja, levo de T a TB, vaporizo a TB e depois trago de volta a T. Outra forma é conectar direto esses pontos, tá? Com uma única reta, não três trechos. E aí eu vou perceber que isso dali seria a entalpia de vaporização na temperatura que eu quero. Então observe que para corrigir o ΔHVAP eu preciso do CP do líquido e preciso do CP do vapor, mas não é nada de outro mundo, especialmente se eu utilizo valores médios, tá? Mas nesse curso a gente vai assumir o ΔHVAP mais ou menos constante para evitar esse tipo de cálculo. Aqui é uma correlação, por exemplo, que me permite estimar o ΔH de T, né, usando temperatura crítica, a partir do conhecimento numa outra temperatura qualquer, aqui no caso de ebulição. Então é possível fazer essa correção, é possível fazer o cálculo um pouquinho mais rigoroso do que a gente vai fazer aqui, né? Só que a gente quer, assim, não entrar no foco tanto do cálculo da propriedade, mas sim estimar com determinada razoabilidade, né, para que a gente possa estimar a carga térmica ali. Depois que você chegou lá na conclusão de que esse processo é lucrativo, opa, vamos efetuar uns cálculos um pouco mais rigorosos, né, para não correr o risco de depois eu estar tomando, né, uma decisão equivocada. Né? Geralmente lá no final a gente vai dar uma margem de erro, né? Digamos que eu estimei que meu lucro era tal, se eu dou uma margem de erro ali devido aos cálculos, eu vou ver, bom, pode variar dentro dessa faixa ali. Vai depender da circunstância. Certo? Beleza. Ah, e se a corrente é mistura? Gente, se a corrente é mistura, segue o que a gente já tinha visto antes. A entalpia da corrente vai ser a entalpia do componente 1 mais do componente 2 vezes a fração molar. Então eu calculo a entalpia do componente 1 ou e do componente 2. Se teve mudança de fase, vai aparecer o ΔHVAP de cada componente, certo? Então, assim, dificulta o cálculo? Dificulta. Aparece o ΔHVAP? Aparece. Mas, assim, a forma final é a mesma de calcular para a mistura, tá? Ou seja, é uma média ponderada pela fração molar. Se, além disso, eu tiver parte da corrente como líquido e parte da corrente como vapor, é como se eu tivesse duas correntes, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter, então, por exemplo, né, eu posso ter a φ aqui, esse psi aqui é a fração de vapor da corrente, né, de 0 a 100, de 0 a 1 ali para indicar, né, quanto daquela corrente é vapor. E aí, nesse caso, né, eu teria o psi vezes a fração, a entalpia do vapor, mais 1 menos psi, a entalpia do líquido. Né? Então é a contribuição ponderado pelas suas quantidades relativas. E aí, né, aqui eu só coloquei, né, em evidência aqui o termo que aparece psi. Então, como é que eu calculo a entalpia do líquido? Calculo a entalpia da corrente líquida, tá? E calcula a entalpia da corrente vapor. Então não vou ter como evitar aqui, né, mudança de fase nesse processo. Então aqui uma possibilidade, usei então um estado de referência, né, para a corrente líquida, e aí um estado líquido,
Então eu calculo para cada um dos componentes da minha mistura na parte líquida, tá? Esse tipo de cálculo aqui, tá? O CP do líquido da substância vezes o ΔT. E depois eu faço então para calcular da corrente líquida da mistura a média ponderada pelas frações molares. Aqui então eu tenho para o vapor, tá? Então eu tenho a entalpia da corrente líquida, mas levei até a temperatura, né, levando o líquido até essa condição e depois vaporizando ali, certo? Então, três componentes, três cálculos desse, um para cada componente. Três cálculos desse, um para cada componente. Depois, composição da mistura líquida, calcula a entalpia da parte líquida. Composição da mistura vapor, calcula a entalpia da parte vapor. Composição relativa da mistura líquido-vapor, calcula a entalpia da corrente bifásica, certo? Então assim, ó, essa hora eu imagino que, né, muitas cabeças aí estão explodindo. O cálculo da entalpia, mesmo a gente considerando o CP constante, tá? A gente está falando aqui de misturas que ocorrem mudança de fase e correntes que podem ser líquidas vapor ou líquido vapor. Então assim, tem muito detalhe, certo? Então assim, a gente, né, tá levando ao nível de simplicidade máximo aqui para efetuar os nossos balanços. Mas não tem como fugir de mistura, não tem como fugir de mudança de fase. E ainda tem mais um detalhe que a gente vai ver, né, no próximo tópico, que é e quando ocorre balanço de energia, certo? Então vai aparecer outra propriedade que é a entalpia de reação, mas vou deixar isso para depois. Então assim, gente, né, tem um monte de detalhes. Só treinando com os exercícios, a gente vai fazer exercícios, né, relativamente simples, para que vocês, né, tirem suas dúvidas. A questão é, primeiro, se perguntem: sei calcular a entalpia de uma substância pura? Certo. Vamos utilizar essa prática de usar o estado de referência, tá? Sei, utilizando esse estado de referência lá, calcular a entalpia da substância pura? Sei. Sei fazer isso quando ocorre mudança de fase? Sei. Beleza, então essa é a base. Agora, como é que eu calculo para mistura? Para calcular para mistura, eu vou precisar passar por calcular a entalpia de cada componente, tá? Então, assim, eu vou precisar de cada componente e saber a composição da mistura para calcular a entalpia da corrente. Beleza, então, assim, isso aí, né, é um baita de um trabalho braçal, fazer esse cálculo à mão, mas, né, do tipo, ele é factível, certo? Então a gente vai ver ali. Aqui usando o estado de referência como vapor, tá? E aí a gente recai, né, no que a gente já tinha falado ali da entalpia da mistura. Então vocês vão encontrar tudo isso no material complementar ali.